Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e nós vamos iniciar nossa primeira aula da disciplina de execução de armaduras do curso de mestre de obras. Nesta aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos. Farei uma breve introdução falando a respeito das estruturas de concreto armado, quais são os elementos que a compõem. Depois falarei sobre o conceito e as funções da armadura. Após isso, falarei também sobre a fabricação do aço, os tipos de aço para construção, as normas que são utilizadas para classificar e também para demonstrar a qualidade do aço. E, por fim, estarei abordando sobre o procedimento para armazenamento do aço no canteiro de obras. Qual o objetivo da aula? Então, o aluno, ao finalizar essa aula, ele deve saber como a armadura é utilizada na construção civil para a produção de estruturas de concreto armado, quais são os materiais que são utilizados e quais características e propriedades esses materiais deverão ter. Então, as estruturas de concreto armado, elas são basicamente divididas em fundações, pilares, vigas e lajes. Então, qualquer que seja o tipo de edificação que será construído, por exemplo, vai se construir um edifício, uma residência, um galpão comercial. Boa parte dessas edificações, elas precisam ter esses elementos, caso elas sejam construídas com concreto armado. Precisa ter uma fundação, um pilar, uma viga e uma laje. E cada um desses elementos, eles devem possuir armadura. Então, a armadura ela deve existir na fundação, no pilar, na viga e na laje, para que esse elemento ou esses elementos possam ter a resistência necessária para permanecer de pé. Então, a armadura, por definição, é o conjunto de barras ligadas entre si, formando esqueletos rígidos e indeslocáveis. Então, nessas imagens, nós podemos perceber a utilização da armadura em diversos elementos. Na imagem à esquerda, por exemplo, nós estamos vendo a armadura sendo utilizada na produção de sapatas de fundação. Na imagem ao centro, nós vemos o operário produzindo uma armadura para a execução de pilares, assim como na armadura à direita, nós vemos aços que são utilizados para a produção de vigas. Então percebam que em todas essas imagens nós podemos contemplar que a armadura ela é formada por um conjunto de barras que estão ligadas entre si formando esqueletos, ou seja, todas elas se assemelham a esqueleto rígido e indeslocável, que é uma característica importante. Deve ser indeslocável para que ela possa desempenhar o seu papel da forma mais adequada possível. A armadura, que é utilizada em concreto, que é composta por barras, malhas e telas de aço, elas vão ter as seguintes funções. A primeira delas é absorver os esforços de tração em peças solicitadas à flexão e à tração. Na imagem, nós podemos perceber que essa viga foi construída totalmente de concreto, ou seja, sem possuir armadura no seu interior. E ela está sendo submetida a um carregamento na parte superior. Quando esse carregamento é aplicado sobre essa viga, vão surgir esforços internos dentro dessa viga. O esforço de flexão, esforços cisalhantes, e aí por ela não existir a armadura, vai ocorrer uma fissura, geralmente no meio do vão, que é o que nós podemos observar na imagem. Então, o principal objetivo da armadura é fazer com que essas fissuras, essas trincas, elas não ocorram no concreto, haja vista que o concreto ele não consegue ou ele não tem a capacidade de resistir a esforços de tração. Essa resistência do concreto à tração é muito limitada. Então, a barra de aço, como ela resiste bem à tração, ela tem essa função de, dentro da estrutura de concreto, ela resistir ao esforço de tração. Outra função da barra de aço ou da armadura é limitar a abertura de fissuras devido à variação de temperatura, retração e até impedir que ocorra deformações.
Na imagem nós podemos ver a presença de diversas rachaduras e trincas na estrutura de concreto, e caso existisse barras de aço, uma tela de aço, por exemplo, dentro desse concreto, certamente não teria ocorrido essas fissuras provenientes da variação de temperatura ou a própria retração do concreto ao perder umidade durante o processo de secagem. Mais uma função da armadura é aumentar a capacidade de resistência do concreto à compressão. Algumas peças de concreto, elas vão ser submetidas a um esforço de compressão muito grande. E aí, às vezes, não existe espaço suficiente para que aquela peça tenha uma seção transversal muito grande. E aí faz necessário utilizar armaduras para aumentar a capacidade de resistência do concreto. Nessa primeira imagem, por exemplo, nós temos visto uma viga que ela não resistiu ao esforço de compressão na parte superior e caso tivesse sido colocado barras de aço na parte superior, isso teria feito com que ela tivesse uma capacidade de resistência à compressão maior. Nós podemos também observar nesses pilares da imagem à direita que eles não resistiram ao esforço de compressão e dessa forma eles acabaram sofrendo esmagamento. Então, a barra de aço ela tem a função de promover um aumento da resistência à compressão, impedindo que essas situações ocorram. Outro aspecto importante em relação às barras de aço é o processo de fabricação. Então, nós podemos ver na imagem à direita o processo de aquecimento da matéria-prima utilizada para a produção do aço. Na imagem à esquerda, nós podemos ver, na primeira coluna, quais são os materiais que são utilizados, ou as matérias-primas que são utilizadas na preparação do aço. Pode ser o ferro-gusa, sucata, ou seja, material proveniente da reciclagem do aço. O minério de ferro, que seria a matéria-prima bruta, que é mais utilizada para o preparo do aço. Nós temos também derivados do carvão, da produção de carvão e outros materiais que podem ser utilizados na fabricação do aço. Então, após a obtenção dessa matéria-prima que será utilizada na produção do aço, ele passa por um processo de redução e de refino. O refino ocorre principalmente em fornos, que podem ser fornos elétricos, que nós chamamos de aciária, ou então fornos a combustão. E após o derretimento dessa matéria-prima, ocorre a produção de lingotes, que é a fase do lingotamento, para posteriormente ocorrer o processo de laminação. Então o forno ele transforma as matérias-primas em aço líquido e posteriormente esse aço líquido ele é transformado em tarugos durante a fase do lingotamento. A fase subsequente é a laminação. E a laminação, quando ela ocorre a quente, nós produzimos as barras de aço, que nós chamamos de aço natural. Então, após a laminação a quente, ocorre o resfriamento das barras de aço em contato com o ar ambiente, e nós chamamos de aços naturais, que denominamos de aço Ca25 e aço Ca50, que essas nomenclaturas elas significam, o Ca significa concreto armado e 25 significa que ele possui uma resistência de 250 megapascal. Já o aço Ca50 também é concreto armado, porém com a resistência de 500 megapascal. Quando é necessário produzir fios de aço, em vez de ser utilizado o processo de laminação a quente, é aplicado o processo de trefilação ou laminação a frio. Nesse processo, a barra de aço ela é puxada por uma de suas pontas em uma zona cilíndrica e, após isso, é feita a diminuição do diâmetro dessa barra de aço, produzindo fios. Como a laminação ela ocorre a frio,
A produção desses fios acaba produzindo um aço com uma resistência um pouco maior, por isso ele recebe a denominação de aço CA60, ou seja, é um aço para concreto armado, porém possui capacidade de resistência de 600 megapascal. Os tipos de aço que são utilizados, então, para a construção são as barras de aço de CA50, que elas possuem bitolas comerciais diferenciadas. A bitola é o diâmetro da seção transversal dessa barra de aço. Na segunda coluna, nós podemos perceber a bitola em milímetros. 6.3, 8.0, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32 e 40 milímetros. São as bitolas comerciais. Então, anteriormente, nós denominávamos a bitola em relação à polegada. Então, na obra se falava, vamos construir uma armadura para uma viga com a bitola de aço de 1/4 de polegada, 5/16, 3/8, mas essa denominação no Brasil ela não é mais utilizada. É utilizada mais a bitola, a denominação da bitola em milímetros. Além das barras de aço CA50, também são utilizados os fios de aço. E esses fios de aço também possuem diâmetro nominal de 4.2, 5, 6, 7, 8 e 9.5 milímetros. Porém, as mais comuns utilizadas são a de 4.2 e 5 milímetros para a produção de estribos, que são peças utilizadas nas vigas. Além disso, existem várias normas para a classificação do aço, para determinação da resistência mecânica, atração do aço, especificações, processo de determinação de resistência também, a compressão desse aço. Mas não convém que nós venhamos detalhar cada uma dessas normas, porque elas são normas específicas para o controle de qualidade do aço, geralmente utilizadas na indústria. Mas estamos falando a respeito dessas normas apenas para que tenhamos o conhecimento de que existem normas que vão determinar qual a especificação do aço, qual o procedimento para determinar a resistência à tração, entre outros procedimentos. Por fim, importantíssimo saber a respeito do armazenamento do aço no canteiro de obras. Então, o local onde esse aço vai ser armazenado deve ser próximo aonde será produzida essas armaduras e onde serão utilizados esse aço, para que não ocorra grandes movimentações no canteiro de obras. Além disso, quando esse aço for armazenado, deve ser feita a separação dessas barras por bitola para que não ocorra confusão. Ou seja, o operador, quando ele vai produzir a armadura, ele precisa saber exatamente onde está aquela barra de aço. E caso ele vá até o local onde existem várias barras misturadas, ele pode se confundir ao pegar uma barra para produzir uma armadura específica, e isso pode prejudicar a estrutura de concreto armado. Por fim, deve-se tomar o cuidado de evitar o contato dessas barras de aço com o solo ou com umidade, para que não ocorra a corrosão dessas barras. Como nós podemos ver na imagem, as barras de aço têm que ser separadas por bitola e não podem estar em contato com o solo para que não ocorra a corrosão dessas barras de aço. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que essas barras possam ser acomodadas da maneira correta. Essas foram as referências utilizadas para a preparação desta aula e até a próxima aula.